Então, a partir de agora, a gente já está gravando a aula para disponibilizar para vocês aí. Coloca no chat, por gentileza, se o áudio está ok, por favor. Observar aí, ouvir. Beleza. Pessoal, vocês conseguiram ter acesso à lista? Compartilhei com vocês, compartilhei num grupo que eu criei agora. Eu ia compartilhar na lista de transmissão, só que aí parece que deu um problema lá, não consegui compartilhar. Mas eu já compartilhei a lista com vocês aí. E tem alguém que não pegou a lista? Eu vou estar fazendo um espelhamento aqui também, para vocês poderem acompanhar junto comigo aí a resolução das questões, tá? Só permitir aqui o pessoal que está conseguindo entrar. Por coincidência ou não do destino, deixa eu sei aqui. O Bolsonaro resolveu fazer uma live bem no dia do início do meu curso. O povo tá tudo doido ali. Podia ter marcado para outro dia, né? Tá fazendo uma live hoje. Então, bora lá, gente. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Deixa eu ver se já começou a compartilhar. Pessoal, tá compartilhando aí? Ainda não, professor. E agora? Vocês estão conseguindo observar minha tela, não? Não. Peraí, só um pouquinho. Agora sim. Estão conseguindo visualizar a lista? Sim. Sim. Beleza, então vamos lá, vamos começar. Deixa eu ver se tem mais alguém para aceitar aqui. Não. Tem mais gente para aceitar, não. E também a aula vai ficar gravada, né? Vou disponibilizar para vocês depois. E aí, quem tiver alguma dúvida, vai poder acompanhar depois aí a nossa gravação, né? Então é bem tranquilo. Então bora lá, gente. Vamos aí para nossa primeira questão. Deixa eu colocar no meu celular também, porque aí eu vou acompanhando junto com vocês. Se der algum problema, eu consigo ver na hora. Para eu não... Deixa eu ver aqui. Beleza, tá. Opa. Agora tá bem nítido aí. Eu acho que tá dando para todo mundo conseguir ler as questões. Então, para a primeira questão, pessoal, eu vou compartilhar com vocês depois, para os alunos do curso, aquela relação dos conteúdos mais cobrados dentro de Geografia e História de Goiás, tá? Hoje nós vamos passar por a maior parte dos tópicos do edital, a gente vai passar hoje. A primeira questão já é uma questão assim muito atual, tá? Que vai estar tratando sobre a questão da mudança da capital do estado, beleza? E é um assunto que eu tenho apostado muito junto com ferrovia, talvez sejam os dois assuntos que a gente mais tem apostado aí para ser cobrado de vocês nessa prova, tá? Então fica bem atento. Eu vou compartilhar com vocês o material teórico do curso e se atentem, tá, a esses dois pontos na hora que você for fazer a sua revisão, o seu resumo e tudo mais, que vez ou outra vocês vão ver uma questão dessa caindo na prova. Então, é uma questão que eu tenho apostado bastante, é sobre essa questão da transferência da capital, tá? E aí é importante vocês darem uma atenção especial aí, quando vocês estiverem fazendo a revisão desse assunto. Então, vamos lá, para a questão número 1 diz o seguinte. Vou pegar meu marca-texto aqui. Leia o texto a seguir. A mudança da capital não é apenas um problema na vida de Goiás. É também a chave, o começo da solução de todos os demais problemas, mudando a sede do governo para um local
que reúnam os requisitos de cuja existência absoluta se ressente à cidade de Goiás, teremos andado meio caminho na direção da grandeza dessa maravilhosa unidade central. Com relação à mudança da capital de Goiás na década de 1930, marque a alternativa. Olha só o que eu faço quando eu vejo uma questão dessa. Gente, é besteira, é coisa simples, mas na prova faz isso, tá? Não peque por descuido. Se precisar pecar, que seja por falta de conteúdo. Eu não sei o tema, não sei o assunto, beleza. Mas por descuido não peca não, porque depois a gente fica se lamentando muito, tá? Então, presta bastante atenção. Ele quer incorreta, tá? Sobre a mudança da capital. A questão letra A diz o seguinte: de acordo com o texto citado, para Pedro Ludovico, o objetivo explícito da mudança da capital era promover o desenvolvimento de Goiás. No entanto, implicitamente, visava criar um novo centro de poder afastando seus adversários políticos. E aí, gente, tá certo ou tá errado? O que vocês acham? Tem duas características aqui que ele colocou a questão pra gente. Uma implícita e uma explícita, tá? Por que ele fez essa diferenciação? Ele fez porque é o seguinte, a característica explícita era, de fato, promover o desenvolvimento. Falar, olha, estou divulgando aqui, nós precisamos ir para uma região em que a gente vai se desenvolver mais. Porque a cidade de Goiás... Quem conhece a cidade de Goiás aqui, gente? Conhece a cidade de Goiás? Então vocês conseguem perceber. A cidade de Goiás está praticamente dentro de um buraco, não está? Ela tá praticamente dentro de um buraco. A possibilidade de crescimento, tanto urbano, né, quanto econômica da cidade de Goiás. Olha, a Isabel disse que está na cidade de Goiás, ó. Que bacana. A possibilidade de crescimento da cidade de Goiás ela é limitada pelas próprias serras. É a Vanessa, né? Ela disse que deve estar na outra conta aqui. Ela é limitada por uma questão espacial. Então, foi-se divulgado isso, a questão da insalubridade da cidade, o clima da cidade, né? E aí, qual que foi a necessidade? Então, isso aí do ponto de vista explícito. Mas implicitamente, ou seja, dentro realmente da história, Pedro Ludovico queria quebrar as pernas dos bulhões e dos caiados. Resumindo, queria quebrar com as oligarquias. Por isso ele foi apoiado por Pedro Ludovico Teixeira. Beleza? Então a questão letra A está certa. Não está errada. Letra B diz o seguinte: em termos econômicos, a construção de Goiânia foi uma estratégia utilizada por Pedro Ludovico para promover o desenvolvimento socioeconômico do estado de Goiás. E aí, gente? Tá certo ou está errado? Em termos econômicos, não em termos políticos. Certo. Tá certo. Tá certo. A questão tá certa. A Márcia colocou, a Luciana colocou aí, tá certo. Tá certo. Em termos econômicos, ele queria desenvolver o estado. Né? A economia de Goiás girava em torno do ouro. Né? Depois, com a decadência do ouro, a gente teve a ascensão da pecuária. Mas, no princípio, foi o ouro que se estabeleceu às margens do Rio Vermelho. Então, a questão letra B tá certa também, tá? Beleza? Questão letra C diz o seguinte: ao afirmar que a cidade de Goiás não reunia condições para proporcionar o desenvolvimento econômico de Goiás, Pedro Ludovico equivocou-se. No século XIX, graças à exploração aurífera, Goiás era um dos estados mais desenvolvidos do Brasil. Verdadeiro ou falso, gente? Falso. 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 Por que falso? Porque... Ele não equivocou-se, né? Ele tinha certeza. Exatamente. E outra, Goiás não era um dos estados mais desenvolvidos do Brasil. A gente tinha os estados do Sudeste, obviamente, né? São Paulo, Rio de Janeiro. A gente tinha alguns estados do Nordeste, como é o caso da Bahia, que já era bastante desenvolvida, a economia lá, né? Mas Goiás não. Embora nós tivéssemos aqui, no estado de Goiás, uma grande produção de ouro, mas não era um dos estados mais desenvolvidos do Brasil. Então a questão tornou errada. Beleza? A questão está errada por conta disso. Letra D diz o seguinte: a construção de Goiânia expressou o desejo renovador advindo da Revolução de 30. Gente, a Revolução de 30, vocês podem colocar na lista de vocês, ou no próprio caderno, um sinônimo para a Revolução de 30, que é o seguinte: ela também foi chamada de Marcha para o Oeste.
tá? Ela foi encabeçada pelo presidente Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. E os revolucionários aspiravam romper com o passado. Qual que era o passado? As oligarquias. Com as tradições e com o atraso representado na cidade de Goiás. Gente, pelo que eu vi aí, tem morador da cidade de Goiás aqui na aula, né? Pessoal da cidade de Goiás, pessoal, eu fiz muito trabalho com o pessoal da minha escola, levando os alunos para a cidade de Goiás. A gente tem um projeto lá, chamado Projeto Goiáses. A gente leva os alunos para conhecer 4 cidades históricas do estado de Goiás. A gente trabalha com a cidade de Goiás, Pirinópolis, Corumbá e Brasília, né? Que não é Goiás, mas entraria ali, do ponto de vista histórico, para a formação dos alunos. E o pessoal de Goiás, eles não gostam que se refiram à cidade como Goiás Velho. É verdade ou não? Eles não gostam. E esse nome, ele ficou conhecido como Goiás Velho. Aí, ó, a Vanessa tá falando, não gosta. Verdade. Eles não gostam, porque quem mora na cidade, lógico, você vai, é seu patrimônio, é aonde você nasceu, é sua família, né? Você sente os seus compatriotas, seus vizinhos ali, como sendo parte da família. Então, quando você fala mal, entre aspas, da cidade, você tá falando mal da gente. A pessoa falar mal de Goiânia, pra mim, é ela arrumar briga. Tá vendo? Ó, a Glauciana tá falando, não gosta. E esse nome, ele foi criado por quê? Porque quando se transferiu a capital para Goiânia, o discurso que circulou muito era que Goiás era a cidade do atraso econômico. E a transferência da capital queria buscar o quê? A prosperidade econômica, o desenvolvimento econômico. Então ficou conhecido como Goiás Velho. O velho está no passado, a gente passou o velho. Tá? Então, essa foi... por isso que a cidade de Goiás acabou sendo depois denominada como sendo aí a cidade Goiás Velho, né? O pessoal tá falando aqui no meu WhatsApp que o áudio tá ruim, pessoal. Eu acho que é a internet deles, né? Tô vendo aqui todo mundo participando, tá tranquilo. Tá ok, né? O áudio. Pra mim tá Legal. ótimo, Tá, pessoal. beleza. O áudio tá O áudio Questão tá número 1, legal. ok, pessoal? Vamos passar pra próxima? Alguma dúvida? Não. Não? Tranquila, né? Ok. Então, bora. Questão número 2 diz o seguinte. A formação do estado de Goiás está associada a 2 atividades econômicas, que atraíram portugueses e brasileiros de vários pontos para o interior. Essa questão eu já respondi ela essa semana, mas eu fiz questão de colocar ela de novo por um motivo. Porque eu vou falar para vocês agora sobre as principais atividades econômicas do estado atual, tá? Por volta do século XVIII, essas atividades destacadas em uma das opções abaixo eram a base da economia da antiga Vila Boa, mais tarde Goiás. Estamos fazendo referência a quais as atividades, pessoal? As 2 atividades aí que predominavam no estado de Goiás aí durante o século XVIII, que eram Mineração e o pecuária. carro-chefe da Mineração e economia. pecuária. Mineração. Mineração e pecuária. E eu não Letra A. canso de falar para vocês o seguinte: por que não foi a agricultura que ganhou espaço dentro da economia do estado de Goiás depois da queda da mineração? Eu não canso de falar isso para vocês, porque isso pode estar na prova de vocês. O gado se autotransporta. O gado, ele é levado para outras regiões do Brasil, vendido para a região sudeste. E não precisa de caminhão, naquela época não tinha isso. Hoje a gente já tem, né? O transporte de gado não é feito na boiada, não. É feito dentro dos caminhões, mas antigamente não. Então, por isso, a mineração e a pecuária e não a mineração e a agricultura. Beleza? Então, nossa alternativa, a resposta certa é a letra A. A de amor. Mas agora, eu falei para vocês que eu coloquei essa questão por um outro motivo. Qual que é o motivo? Qual que é... Vou fazer essa pergunta e é uma pergunta maldosa. Entenda como se eu fosse a banca. Coloca no chat, ou pode falar no microfone, qual que é a principal atividade econômica do estado de Goiás hoje? Qual que é a principal atividade econômica do estado de Goiás hoje? Serviço. Errado, viu? Não é agronegócio. Serviço. Serviço. Não é pecuária. Agricultura. Não é agricultura. Agricultura. É serviço. Não é Não é pecuária. pecuária, não é agricultura. Tá vendo que pergunta maldosa? Serviço. É serviços. Serviços. Como assim? Serviços. A gente tem 3 setores da economia. A gente tem o setor primário, o secundário e o terciário, certo? Setor primário,
agricultura e extrativismo. O campo. Esse é o setor primário. Beleza? Setor secundário, indústria. Setor secundário, indústria. Por exemplo de indústria. Mitsubishi. Hyundai, Anápolis. É um exemplo de indústria. Produz carro. Montadora de carro. É uma indústria. Exemplo de indústria que tem muito forte no estado de Goiás, na cidade de Anápolis. Indústria farmacoquímica. Produz alimento, ó. Produz remédio. Isso é uma indústria. Exemplo de serviço. Aí é que o bicho pega. Cabeleireira, um serviço. Escola. Vocês trabalham em escola. Escola está prestando serviço. Beleza? 44, ó, colocou aí. Cuidado com a 44, tá? 44 entra em comércio. Beleza? Serviço, gente, é quando alguém presta um serviço para outra pessoa. Por exemplo, você vai fazer um armário planejado na sua casa. Você não é uma indústria. Ah, mas é a indústria ali da madeira. Tá, mas a pessoa ela vai te entregar um serviço. Você vai num salão de beleza, pede para fazer sua unha e seu cabelo, uma maquiagem para um casamento, é um serviço. E o setor de serviço representa aí, é o primeiro setor da nossa economia. Lucas, mas por que a mídia não fala? Porque a mídia bate muito na agricultura, porque o agronegócio, ele é o terceiro, Márcio. Não é nem o segundo, porque o segundo é indústria. Primeiro, serviço, depois, indústria e, por fim, o agronegócio. A diferença é que o agronegócio ele faz mais barulho que os outros. Tem mais propaganda na TV, a gente ouve falar mais, né? O nosso estado, ele ainda é um estado, entre aspas, né, rural, né? É só a gente olhar o interior que a gente vai observar. Pode perguntar, Simone. Igual Taquaral, Pontalina, que tem um polo muito grande de roupa íntima, então também entra como serviço? Polo de confecção entra em indústria. Comércio. Indústria. Entra em Indústria. Tá? Gente, toma cuidado que uma mesma atividade pode fazer parte de vários setores da economia ao mesmo tempo. Por exemplo, complexo agroindustrial. O que é um complexo agroindustrial? Por exemplo, aqui, ó. Você viaja para Rio Verde, ali, aquela região do sudoeste do estado de Goiás, vocês vão ver aqueles trenzão grandão, assim, de soja. Aquilo ali é um complexo industrial. Ali tem logística, ali tem o setor primário, que é a produção agrícola, ali tem banco, o Banco do Brasil tá ali. Então faz parte de 3 setores da economia ao mesmo tempo. Por exemplo, a 44. A 44 predominantemente comércio. Mas ali também tem indústria e serviço. Por exemplo, para você fazer uma roupa, vou produzir uma camiseta. É indústria. Entendeu? Então toma cuidado que uma mesma atividade pode fazer parte de 3 setores da economia ao mesmo tempo. Tá? Cuidado com isso. Tem alguma dúvida, gente, sobre essa questão? Então, se na prova vinha assim, qual a principal atividade econômica de Goiás? Serviço. Beleza? Se tivesse serviço, igual você falou, comércio. Serviço. Aí não entra? Como que eu faço? Serviço. Você vai procurar a alternativa que fala de serviço. Se essa for a pergunta, né? Beleza? Então, a alternativa que fala sobre serviço é a alternativa correta quando se refere à principal atividade econômica do estado de Goiás, hoje. Beleza? Já foi o agronegócio, mas não é mais. Tá bom? Então, quando vocês viram na televisão assim, porque o agro carrega Goiás nas costas. Mentira! Mentira! Segundo o Mauro Borges, né? Que é o instituto que gera as pesquisas do estado de Goiás. O Instituto Mauro Borges, a Universidade Federal de Goiás. Tá bom? Porque é lá que é colhido, né, as informações. Mas a própria Secretaria da Fazenda, que hoje é Secretaria da Economia também, esses dados são públicos. Entendeu? Então, quando eles falam que o agronegócio carrega o Goiás nas costas, é um eufemismo, para poder. É um discurso, é uma narrativa para poder convencer. Né? Porque, querendo ou não, gente, a gente ainda predomina a oligarquia no estado de Goiás. As famílias, Goiás ainda é muito loteado por grupos familiares, entendeu? Então ainda tem muito isso. Beleza? Então, questão 2 a gente matou aqui, letra A. Mais alguma dúvida, pessoal, sobre esse tema? Não. Setor terciário, Matheus colocou aí, ó. Exatamente, Matheus.
É sinônimo, tá? Serviços e setor terciário é a mesma coisa, tá, gente? Serviço faz parte do setor terciário da economia. Beleza? Bora pra próxima? Próximo. Questão 3 diz o seguinte pra gente. Coronelismo. O coronelismo representou o poder local em Goiás na Primeira República. Tranquilo, Matheus. A aula tá gravada, eu vou disponibilizar para vocês depois, tá? Que se você perdeu o começo da aula, você vai poder assistir depois. Sobre a estrutura do poder nesse período, assinale as alternativas abaixo e escolha a alternativa correta. Número 1. O coronelismo apresenta-se como uma resposta à ausência do Estado. O poder familiar e pessoal assegurava a dominação tradicional, uma vez que inexistia uma ordem propriamente republicana. E aí, gente? Vocês acham? Certo ou tá errado? Certo. Correto. O poder familiar e pessoal assegurava a dominação tradicional. As famílias, Bulhões, Caiado, elas dominavam as suas localidades ali, as suas regiões? Sim ou não? Sim ou claro? Sim. Tá certinho. Questão número 1 tá certo. Número 2. A partir de 1912, o poder em Goiás esteve concentrado nas mãos do domínio familiar Caiados, que gerava, além de deputados e senadores, leis que atendiam sobretudo os interesses particulares. Tem até que ter cuidado para dar essa aula aqui, dependendo do lugar, né? Se eu for dar uma aula aberta assim no YouTube, eu sou processado. Mas, gente, isso aqui não é questão que eu inventei, não. Isso aqui é questão das bancas, tá? Mas a gente nunca sabe, né? Tem que ter cuidado aí. Então, para que você for assistir essa aula, toma cuidado aí. Porque nosso atual governador é o Caiado, né? Ronaldo Caiado, neto do Totó Caiado. Ele é neto, tá? A partir de 1912, o poder de Goiás esteve concentrado nas mãos do Caiado? Sim. Tá certo? Os Caiados dominavam Sim. a região da cidade de Goiás. Meu Deus do céu, o pessoal tá comentando aí sobre uma pessoa horrível. Não, vamos entrar nesse negócio não, vamos continuar aqui. Mas assim, tem-se muito relato, né, gente, sobre o coronelismo em Goiás, os jagunços, né? O que eram jagunços? Os jagunços eram funcionários das fazendas, né? Dos senhores, né, de engenho ali, principalmente da família dos Caiados e dos Bulhões, que eles mandavam buscar a pessoa. Agora, o que eles iam fazer com a pessoa e, enfim, né? Então, a questão número 2 está certa. Lembrando, gente, que a ferrovia Goiáses, que hoje chama-se Ferrovia Centro-Atlântica, Ferrovia FCA, ela foi trazida para o estado de Goiás pela família Caiado. Tá bom? E não é propaganda política. Isso é registro histórico, né, do Luiz Palacin, que é o maior historiador do estado de Goiás, sobre geografia e história de Goiás. Tá? Foi a família Caiado que trouxe a ferrovia. Ah, porque eles eram bonzinhos? Não, não é porque eles eram bonzinhos, porque eles precisavam escoar a produção. Tá? Então o número 2 está certo. 3. A partir de 1937, iniciou-se uma revolução política que afirmou a primazia do Estado diante de interesses particulares, mas sob um regime político ditatorial, incapaz, portanto, de afirmar o sentido democrático do ideal republicano. Correto. De qual revolução política eles estão falando aqui? A gente já falou na aula hoje. Marcha para o Oeste. Gente, Getúlio Vargas talvez tenha sido o presidente mais comentado da história do Brasil. Tá? Ele teve 2 governos bem distintos um do outro. Tá? E nós tivemos ditadura, que não era uma ditadura militar, durante um governo civil. E esse governo era do Getúlio Vargas. Era o segundo governo dele foi um governo ditatorial. Nós tivemos uma ditadura chamada ditadura varguista. Beleza? Então, aqui está o seguinte. Incapaz, portanto, de afirmar o sentido democrático do ideal republicano. Está falando da ditadura do governo Vargas. Tá certo? Beleza? Então, a número 1 está certa, 2 está certa, 3 também está certa. Nossa letra certa é letra D, né? Todas as alternativas estão corretas. Todas estão corretas. Pessoal, alguma dúvida aqui sobre coronelismo em Goiás? Pergunta qualquer coisa aí sobre coronelismo pra gente discutir. Qualquer coisa, tem dúvida, pergunta, gente. Ah, voto de cabresto. Aqui, ó. Tem uma pergunta aqui.
Poderia me explicar essa parte? Gerava deputados e senadores? Nossa, que pergunta interessante. O que acontece? Os coronéis, eles faziam o quê? Tinha um sistema de votação naquela época chamado voto de cabresto. Quem definia quem ia ser eleito no estado de Goiás eram os coronéis. Igual, vocês estão vendo que começou a campanha política aí, né? Esse ano. Já tem vários candidatos aí, deputado federal, que já está fazendo sua campanha política na televisão, no rádio, jornal, televisão. Quem que define quem vai ser um candidato a deputado federal hoje, no Brasil e no Goiás? É o Caiado? Vocês vão falar pra mim assim, Não. Não, mas influencia. Gente, não define. Mas, por exemplo, eu quero ser candidato a deputado federal. Eu posso? O Caiado vai me impedir? Não vai. Ele não tem esse poder. Hoje, não. Eu posso ter ou não o apoio dele, que pra eu ser eleito é muito importante. Mas ele não vai definir os nomes. Falar, ó, Lucas Camilo da Silva. Esse vai ser o candidato deputado federal. Ele, o Caiado, né, o Ronaldo Caiado, ele escolheu vários nomes. Tem vários nomes circulando na mídia aí que foi escolhido por ele para ser candidato. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui, ó. A Silvier foi escolhida pelo Caiado para poder assumir, ser candidato a deputado federal. Aquele doutor, aquele médico que separa gêmeas siameses lá, doutor Zacarias Calil, lá em 2018, 2016, não lembro direito, foi escolhido pelo Caiado também para ser candidato a deputado federal. Agora, sabe aquele cara da Rotan que matou o Lázaro, né, que tirou o Lázaro de circulação? O tenente coronel Edson também vai ser candidato a deputado federal, foi escolhido pelo Caiado. Eu tô dando esses exemplos para vocês para comparar um pouco do agora ou do antes do coronelismo. Porque é o seguinte, no coronelismo, ele definia, é você e pronto. A pessoa nem podia falar não, né? Agora, ele vai apoiar a candidatura, mas ele não vai definir, porque quem define é o partido. O partido tem uma reunião chamada convenção partidária, e essa reunião define os nomes dos candidatos que vão sair candidatos a deputado federal. Sabe por quê? Porque o mandato não é do deputado. Uai, Lucas, que loucura é essa? Pensei que eu votava no deputado. Pois é, te enganaram. O mandato não é do deputado, o mandato é do partido. Tanto é que se o deputado for eleito e ele sair do partido, ele perde o mandato. Deputado, tá, gente? Não tô falando de governador, presidente, vereador, essas coisas não, tá? O mandato é do partido. O mandato não é do nome que você vota lá na urna. O mandato é do partido. O partido ele consegue ali, vamos supor, 4 cadeiras. Se o deputado quiser mudar de partido durante a sua legislatura, que são os 4 anos, ele perde o mandato dele. Ele sai do partido. Mas ele também fica sem um mandato. Beleza? O nome disso é fidelidade partidária. Beleza? Questão número 3, a gente conseguiu fazer uma comparação bem bacana aí sobre essa questão do voto de cabresto. Voto de cabresto, a pessoa colocava a pessoa ali do lado. A pessoa colocava a pessoa ali do lado, né? A família ali do Caiado, os jagunços, para levar a pessoa até na urna para poder votar. Eles estão querendo voltar com esse negócio aí, né? Negócio de voto impresso aí. Pera aí, deixa eu ver se tem uma dúvida aqui. Luciana diz o seguinte: estou começando a estudar agora, portanto, não sei muito sobre o coronelismo. Peço que, sempre que possível, traga reflexões. A reflexão sobre o coronelismo é básico, tá? O coronelismo fez parte da chamada República Velha do Brasil. O período histórico dentro do Brasil está dentro da República Velha, tá? E aí a gente está falando de um período, né, que vai até 1930, beleza? De 1850 até 1930. A gente está falando de aproximadamente 80 anos. Isso foi o período da República Velha, e o coronelismo está inserido, do ponto de vista histórico, dentro da República Velha. Beleza? E aí, o mais é saber as características. Voto de cabresto, né? Nós tínhamos ali, por exemplo, a eleição de deputados federais eram escolhidos pelos coronéis, né? Então, são características básicas ali do coronelismo. Eles eram chamados de coronéis porque eles eram chefes de famílias. Eles eram chefes de família. A eleição já era direta, tá, Matheus? Ela já era direta. Você votava no candidato. Ela já era direta. Porém, você não tinha muita opção. Porque quem definia era o coronel. A gente pode passar horas e horas aqui falando sobre política. Não é o objetivo. Mas se você virar para mim e falar assim: Lucas, eu já tenho candidato... Toda a década de 30. Eu já tenho candidato para deputado federal. Gente, o voto é secreto.
direto, universal e periódico. Essas são as 4 características do voto. Hoje, atualmente, né? 4 características do voto. Vamos lá. O voto é direto. Você vota direto no seu candidato. Ele é secreto, porque se você não quiser contar, porque é pra ninguém, você não precisa. Ninguém vai saber em quem você votou. Então ele é secreto. Ele é universal, porque ele é pra todos, porque nem sempre foi assim. As mulheres, por exemplo, não votavam. Há bem pouco tempo atrás, não votavam. Os negros não votavam. Até a Constituição de 1932, as mulheres não votavam no Brasil. Beleza? E hoje ele é universal. Todas as pessoas podem votar. Ah, eu sou analfabeto. Posso votar? Pode votar. Ah, eu sou deficiente. Pode votar? Pode votar. Ah, eu sou homem, sou mulher, sou gay, sou lésbica. Não importa. O voto é universal. E isso a partir de quando? 1988. Constituição Cidadã. Tá? Ele passou a ser direto, secreto, universal e periódico. Inclusive é cláusula pétrea. Está no artigo 5º da Constituição. Pode falar. Ressaltando aí a sua fala, que eu achei muito interessante, na verdade, é a única coisa que nós temos de igual na balança. É o voto. Sim. Assim, quase não tem mais nada, né? É a única, né? Se a gente for parar pra pensar assim, é a hora que o sangue é igual, é a hora que todo mundo é igual, é na hora de votar. Ah, e outra coisa, eu falei que ele é direto, secreto, universal, periódico, e ele também é obrigatório, tá? Tem mais essa característica aí, ó, a obrigatoriedade do voto. Na Constituição Federal, no artigo 5º, nós temos as principais características do voto. E lá vai dizer o seguinte pra gente: o voto ele é obrigatório. Essas características do voto, gente, é uma cláusula pétrea, ou seja, ela não pode ser mudada por uma lei, né? Ela não pode ser mudada por uma lei. Por isso que tem gente aí que está se coçando por causa dessa eleição desse ano. Não tem jeito de mudar. É cláusula pétrea. Eu não posso dizer e falar assim, a partir de agora as mulheres não vão votar mais. Não posso. Porque cláusula pétrea significa pedra. Não tem como mudar isso, tá? Somente o poder constituinte originário, aquele que deu origem à Constituição, tem competência para poder fazer isso. Nenhuma emenda à Constituição, nenhuma lei delegada, uma lei ordinária, eu não posso fazer, tá? Então, agora, por exemplo, eu posso, transformar o voto em um voto facultativo? Ah, vota se quiser. Posso. Por meio de lei, eu posso. Eu não posso ter uma emenda constitucional tendente a abolir o voto para determinado grupo ou determinada pessoa. Mas eu dar a opção para a pessoa se ela vai votar ou não, eu posso. Por meio de lei, eu posso fazer. Por meio de emenda à Constituição. Tá? Beleza? Então vamos passar para o próximo, senão a gente não consegue desenvolver. Vamos para a questão número 4, pessoal. Depois a gente vai resolver mais questões de coronelismo, tá, pessoal? Então não precisa ficar preocupado, porque hoje é só a primeira aula do curso. A gente vai ter mais umas 20 aulas ainda pela frente aí. Tem muita aula. Tá? Questão número 4 diz o seguinte: a respeito do cerrado, é incorreto afirmar. Ele quer saber a alternativa errada. O cerrado possui um núcleo central na região centro-oeste do país, possuindo também enclaves em outros sistemas biogeográficos do Brasil. Pergunta: existe cerrado na região do sudeste? Não. Existe, gente. Existe cerrado, remanescente de cerrado. Sim, desculpa, professor. Existe cerrado. Existe cerrado na região amazônica? Existe. Existe cerrado na região do Pantanal? Existe cerrado. O cerrado está no Brasil inteiro. O cerrado está no Brasil inteiro. Porém, ele está concentrado na região centro-oeste. O cerrado, ele tem, originalmente, tá, gente? Porque é óbvio que ele foi desmatado, né? Vocês sabem disso aí. Mas originalmente ele tem 2 milhões de quilômetros quadrados. Grava essa dica assim, anota no seu caderno. Toda vez que uma questão vinha falando sobre um bioma, e você não sabe qual que é o bioma que ele está se referindo, e aí ele coloca na alternativa assim, ó, 2 milhões de quilômetros quadrados, cerrado. A resposta é cerrado. Não tem nenhum outro bioma que tem 2 milhões ou aproximadamente, 2 milhões de quilômetros quadrados. A Amazônia passa de 8 milhões de quilômetros quadrados. Aí os demais é tudo menos, né? De 2 milhões de quilômetros quadrados. Beleza?
O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, tá? Só perde para a floresta amazônica. Lembrando que o Cerrado, infelizmente, não é protegido pela Constituição Federal. Tá? A Constituição Federal, no seu artigo 225, protege os biomas do Brasil. Tá? E o Cerrado não é um desses. É protegido a floresta amazônica, é protegido a Caatinga, tá? E, se eu não estou enganado, é protegido a Mata Atlântica. Mas o Cerrado não é protegido pela Constituição Federal. É protegido por outras leis, mas não pela Constituição. Vamos lá, letra B. O Cerrado é tido como patrimônio natural da humanidade. Vários são os centros de pesquisa que estão realizando estudos para o desenvolvimento sustentável desse bioma. Certo ou está errado? Errado, pessoal. Ele não é patrimônio natural da humanidade. O Cerrado não é considerado patrimônio natural da humanidade. Questãozinha fácil da gente marcar como certo, mas não é. É certo que são vários centros de pesquisa? Sim. Por exemplo, dentro do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, a gente tem um centro de pesquisa sobre o Cerrado. Aqui em Goiânia, a gente tem o IESA, né, que é o Instituto de Estudos Socioambientais, onde eu estudo atualmente, tá, gente? Onde eu faço a minha pós-graduação, o mestrado. Instituto de Estudos Socioambientais. É um centro de pesquisa sobre o Cerrado. Em vários parques nacionais, nós temos aí centros de pesquisa. Então, a parte final da questão está certa, só que o começo está errado. Não é um patrimônio natural. Letra C. Caracterizado por um solo de elevado teor de alumínio e uma vegetação tortuosa e xeromórfica. O Cerrado, de maneira geral, pode ser subdividido em 5 subsistemas. Campo Limpo, Campo Sujo, Cerrado Estrito, Censo, Cerrado e Cerradão. Certo. Gente, quando a questão pedir a alternativa errada, sabe por que eu gosto dessas questões? Porque dá pra gente estudar com a própria questão. Porque, olha essa letra C, o tanto que é bom você anotar no seu caderno, para você aprender ali aquele conteúdo. Porque essa é a divisão do Cerrado, a característica do Cerrado é essa. Beleza? Tem um grande teor de alumínio e para isso a gente faz a calagem. Para fazer a correção do solo, do pH. Beleza? Letra D. Processo de intensificação da ocupação do Cerrado deu-se com a alta produção de grãos, principalmente a soja, que é produzido em grande escala para exportação. Certíssimo. Certíssimo. Tá certo? Municípios grandes produtores de soja no estado de Goiás. Ah, Matheus, aí entra a questão política, né? Porque se você passa a reconhecer o bioma cerrado como sendo um patrimônio natural da humanidade, você começa a bater de frente com os grandes produtores de soja, né? Então é uma questão política. Porque aí vai ter uma visibilidade internacional. Aí a ONU cai matando em cima. Porque a ONU é o organismo internacional que vai fazer esse controle do patrimônio natural da humanidade. Entendeu? Por isso que não foi considerado até hoje. É por questões políticas. Tá? O processo de intensificação da ocupação do Cerrado se deu com a alta produção de grãos, gente. Ó, grãos, principalmente soja, região do sudoeste do estado de Goiás. Jataí, Rio Verde, Mineiros. Beleza? Coloquei como vermelho aqui, né? Aí fica parecendo que a questão tá errada. Mas é verde. Tá certinho a questão. Soja. Commodities são os principais produtos que a gente exporta para outros países. Gente, qual que é o país que mais compra de Goiás? Qual que é o país que mais compra do estado de Goiás? A gente vende mais para quem? Coloca no chat, pode falar no microfone. Para qual que é o país que mais a gente vende? Que a gente comercializa? Que a gente tem parceria comercial? Eu acho que é a China. Eu acho que é a China. Desgramado na pandemia esse negócio aí, né? É a China. O estado de Goiás, ele exporta muito para a China. Soja, principalmente. Carne. Beleza? Então, a China é o principal parceiro comercial do estado de Goiás e do Brasil inteiro, tá, gente? Não é só de Goiás, não. De Goiás e do Brasil. Não é os Estados Unidos. Tá? É a China. Beleza? Se a China parar de comprar do Brasil, o Brasil quebra. Mais, né? Porque mais quebrado. Professor, desculpa, pode falar da A que é errada, né? Pode mostrar ela de novo. Não, a B que é errada. A A tá certa. A B? Isso. É o patrimônio natural. Cerrado Obrigada. possui núcleo central da região centro-oeste, possuindo também enclaves de outros sistemas. Ele também tem cerrado em outros sistemas biogeográficos, né? Que são outros biomas. Tá certo. Ah, tá certo. A B que tá errado.
porque ele não é um patrimônio natural da humanidade. O Matheus perguntou aqui o seguinte. Professor, pode cair alguma questão parecida na Seduce? Peraí. Uma questão parecida na prova? Pode cair, sim, Matheus. As questões se repetem. Gente, se vocês pegaram o que concurso para resolver as questões, vocês vão ver que os temas, eles vira e mexe, estão voltando a bater nos mesmos assuntos. Por quê? Você sabe por que disso? Porque a gente tem uma lei estadual, que é uma lei de 2004, que torna obrigatória a cobrança de conteúdo de Geografia e História de Goiás nos concursos do Estado de Goiás. Não é só no concurso de Educação, gente. Eu acabei de fazer um concurso para o Tribunal de Justiça, que tinha Geografia e História de Goiás. Eu acabei de fazer um concurso para a Polícia Militar de Goiás, que tinha Geografia e História de Goiás. Deixa eu ver o que mais. Ó, abriu agora. Tribunal de Contas do Estado. Tá? Tem agora concurso para a UEG. Tem para as prefeituras. Todas as prefeituras. Tem que cobrar Geografia e História de Goiás. Concurso é realizado aqui. Tem que ter esse conteúdo. Tá? Então pode cair. Por isso que as questões se repetem. Tá? A China, sim, é um país, o país mais populoso do mundo, tá? 5, bora para a questão 5. O estado de Goiás, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é composto por 5 grandes regiões ou mesorregiões: Norte Goiano, Centro Goiano, Sul Goiano, Leste Goiano e Noroeste Goiano. Atualmente, é característica marcante da região do Centro Goiano. Gente, quais são os municípios que fazem parte da região do Centro Goiano? É os municípios. Goiânia. Exatamente. Aparecida de Goiânia, Isso. Trindade. Região metropolitana. Nerópolis. Tá? Vou até colocar aqui para vocês, ó. Região metropolitana. Região metropolitana, tá? Professor, é certo falar RID ou serve só para Brasília? RID é só Brasília. Tá. RID é Brasília. RID DF. Inclusive, na aula de sexta-feira, sábado, teve um aluno que perguntou, o Matheus, né, que se poderia cair RID no concurso de vocês. Não pode. Por quê? O concurso é do estado de Goiás. Sim. Essa banca é uma filha da mãe. Por quê? É uma banca de Brasília. Com certeza. E aí, o que ela fez? Ela colocou o local de prova em Brasília. Então, vai ter gente que vai fazer a prova em Brasília. Tá? Vai ter muita concorrência. A concorrência, assim, óbvio, vai ter muito concorrente. Só que o que acontece? Quando tem concurso em Brasília, não tem local de prova em Goiânia. Por isso que eu fico puto com esses negócios. Igual, por exemplo, eu fiz um concurso agora, tem um mês, mas eu fiz uma prova em Brasília, que foi da Polícia Penal do Distrito Federal, e eu tive que ir pra Brasília fazer prova. Não teve local de prova aqui em Goiás. Entendeu? Então, assim, RID DF só cai no concurso de lá. O concurso é do estado de Goiás, é Seduce Goiás. Mas o local de prova vai ser lá. Eles vão ter local de prova aplicando lá. Por isso que teve uma pessoa que colocou no grupo esses dias pra trás aí, falando que o local de prova que você vai escolher pra fazer a prova é o local que você vai lotar. Não, né, gente? Não tem como. A lotação é uma coisa, o local de prova é outra. O local de prova é onde você quer fazer sua prova, fazer a prova escrita e a prova de redação. Lotação é outra coisa. Você não vai lotar em Brasília. Você pode lotar na região do entorno de Brasília. Lusiânia, Águas Lindas, a parte ali, Alexânia, né? Próximo a Brasília. Mas em Brasília você não pode ser lotado. Lá é outro estado, é um distrito federal, tá? Então o local de prova é diferente de lotação. Questão número 5 está pedindo pra gente qual que é a característica da mesorregião do centro goiano. Letra A, agricultura de subsistência. Goiânia, pensa, Goiânia, Aparecida, Trindade, Inhumas, Bela Vista, Senador Canedo. O que predomina é a agricultura de subsistência? Não. Letra B, pecuária de exportação. Também não, mas é sudoeste, né? Pecuária de exportação, sim, é mais na região sul, né? Sim, Letra C, exploração de minérios. Não. Quais são os principais produtores de minério do estado de Goiás, pessoal? Vocês sabem, dos municípios? Alto Horizonte, Niquelândia, Niquelândia, Barro Alto. Beleza? Elevada densidade demográfica. Nós temos uma elevada densidade demográfica na região do centro goiano? Sim. Porque nós temos uma concentração muito grande populacional. 40% da população do estado todo está na região metropolitana de Goiânia. Quase a metade. Tá?
Então, nós temos uma elevada... O que é densidade demográfica? Gente, ó, um conceito da geografia, tá? É o número de habitantes por quilômetro quadrado. Beleza? Densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, por exemplo, eu não vou saber de cabeça agora quantos habitantes tem por quilômetro quadrado em Goiânia, mas eu asseguro para vocês que está falando que a questão é elevada densidade demográfica, que a gente tem mais de 30 habitantes por quilômetro quadrado. Assim, é pouco comparado com o São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador. É pouco, né? Se a gente for comparar, é pouco. Mas para o restante do estado é bem alto, porque tem locais do estado, por exemplo, São Miguel do Araguaia, lá no norte, né, no Vale do Araguaia, são municípios que têm a população muito pequena. O município é imenso, a área do município, mas tem poucos habitantes. Então a densidade demográfica vai ser pequena, tá? Mas a região do centro goiano nós temos uma densidade demográfica muito grande. Nós temos aí aproximadamente, a gente está tendo censo agora, né? O pessoal do IBGE está fazendo um levantamento, muita informação deve ser atualizada. Mas aproximadamente 2.600.000, vou arredondar, na região metropolitana de Goiânia. Não é só Goiânia, tá, gente? Goiânia sozinha não tem isso tudo. Beleza? Deixa eu ver o que o Matheus colocou aqui. Professor, destaca a região principal da pecuária e agricultura. Ótimo, Matheus. Região principal da agricultura. Região do sudoeste do estado de Goiás. Mineiros, Jataí, Rio Verde. Isso é agricultura, principalmente agricultura de exportação, tá? Pecuária, região ali do Vale do Araguaia tem muita pecuária, tá? Região norte do estado, região sul, Itumbiara, tem muita pecuária, gado de corte, tá bom? E aí a gente Essa fase seria a pecuária intensiva? Como intensiva, é que é? Diferença. Tem essa diferença. Intensiva, intenso. Ou seja, esse boi, eu faço uma prática muito intensa nele. Eu tenho que fazer esse boi ganhar o máximo de peso possível. Então, ele é criado no confinamento. Intensivo. Uhum. Extensivo, extenso. Área grande, extensivo. O boi é criado solto no pasto. Beleza? E se o boi é criado... Em Goiás, predomina qual? Goiás, pecuária intensiva. Beleza? Gado de corte, confinamento. Nós temos dos pecuaristas, né? Familiares ali, os produtores familiares, que eles vão trabalhar com a extensiva, que é aquele gado criado solto. Mas aí é uma carne mais dura, não é para exportação, é para o mercado interno, tá? Beleza? Peraí que tem uma pergunta aqui. Onde é a agricultura? A Júnior perguntou. Agricultura, região do sudoeste do estado. Mineiros, Jataí, Rio Verde. Beleza? Questão número 5, gabarito, letra D. 6. Apesar de serem escravizados, os negros deixaram fortes marcas folclóricas religiosas na cultura goiana. Como, por exemplo, qual foi a festa, né, religiosa do estado de Goiás aí que tem a marca da comunidade negra? Letra A, Folia de Reis. Letra B, Cavalhada de Pirinópolis. Letra C, Congada de Catalão. Letra D, Procissão do Fogaréu. Congados. Congadas. Congo. Qual que é o santo, gente? O pessoal ficou discutindo esses dias no grupo lá também, né? Nossa Senhora do Rosário. Tá? É o santo que é, né, a festa religiosa da cidade de Catalão, né? Gente, se você caiu uma questão, por exemplo, na sua prova, e você não lembrar o nome do santo, né, ou da Nossa Senhora lá, a chance de ser Nossa Senhora do Rosário é muito grande. Você sabe por quê? Porque Nossa Senhora do Rosário, ela acabou se tornando a padroeira, né, do estado de Goiás. Ó, Pirinópolis, a capela de Pirinópolis é Nossa Senhora do Rosário. Em Goiânia nós temos a igreja Nossa Senhora do Rosário também, uma das primeiras igrejas da Igreja Católica aqui. Aí tem Catalão também, né? Pirinópolis, eu já falei. Cidade de Goiás a gente também tem. Então, assim, Nossa Senhora do Rosário, ela está praticamente em todas, a Trindade também, em todas as manifestações religiosas do estado. Praticamente em todas. Beleza? Então, nossa alternativa correta é a letra C. Qual que são as características das congadas de Catalão, pessoal? As congadas de Catalão, elas têm as características, né, de ser bem folclórica, tá? Bem ornamentado, tá?
muitas cores ali, fazendo referência realmente à questão da África mesmo, tá? É uma questão cultural, passado de pai para filho, beleza? Então, essas são as características das congadas de Catalão. Muitas danças típicas, né? Muitas danças, beleza? Essas são as características folclóricas, né? Religiosas, beleza? A gente vai ter mais questões para poder falar das demais marcas folclóricas, né? Nas outras aulas a gente vai falar bastante sobre esse tema, um tema que eu tenho apostado muito também. Vamos para a questão número 7. Gente, a alternativa 6, letra C. Gabarito. 7. Sobre o processo de decadência da exploração do ouro, isso aqui, ó, é questão certa de prova. Leia a alternativa afirmativa a seguir. O brilho e a escassez do metal precioso são marcas da nascença do mundo goiano entre os séculos XVIII e XIX, que lentamente foram apagadas pelos rastros das boiadas e pelos trilhos de trem. Nesse longo processo de formação, destaque-se o seguinte fator. Vamos lá, questão número 7 está falando o seguinte para a gente. A herança do período minerador permitiu a acumulação de capital suficiente para a formação de um grande rebanho bovino, que permitiu a Goiás, no século XIX, transformar-se no principal criador de bovinos do Brasil. Certo ou está errado? Goiás é o principal criador de vaca do Brasil? Não. Quem que é? Não. Nosso vizinho aqui embaixo. Mato Grosso? Mato Grosso. Paulo? Mato Grosso. É o principal criador de bovinos do Brasil e um dos principais do mundo. Tá bom? Tá errado. Goiás não se tornou o principal criador de bovinos do Brasil. Tá? Questão errada. A pecuária desenvolveu-se de forma extensiva e ganhou projeção graças à capacidade de deslocamento dos animais para os mercados consumidores. Certo. Falei disso aqui para vocês hoje já, né? Exatamente. O animal, Sim. o gado, ele se desloca. Então a gente vai ter aí o quê? Nós vamos ter uma capacidade de deslocamento que vai favorecer a pecuária. Olha, vou apagar aqui e vou marcar isso aqui, ó, porque vocês não podem confundir isso aqui, ó. Hoje não predomina forma extensiva. Aqui ele está falando de qual século? Século XVIII e XIX. 19. Hoje predomina intensiva. Intensiva. A letra tá feia porque eu tô escrevendo com o mouse, mas só para vocês não esquecerem. Hoje predomina intensiva. Mas ele tá falando do século XVII, ou século XVIII, século XIX. Tem gente que erra a questão porque sabe demais. Cuidado, tá, gente? Erra a questão porque sabe demais. Ele não tá te perguntando o que é hoje, ele tá te perguntando o que era no século XVIII e XIX. Lembra, a questão ela pode estar certa, mas se não for o que tá te perguntando, não marca. Lembra, para você saber o que está sendo perguntado, gente, durante a prova você vai cansar. Você vai se cansar. Você abaixa a sua guarda, a sua atenção ela reduz. Então, para você saber o que é certo e está errado, e às vezes, vocês já fizeram prova assim, ó, por exemplo, você está resolvendo a prova, aí chegou lá no final da prova, você não sabe aquela questão. Aí quando você... vou no banheiro, vou tomar uma água. Quando você volta, sua atenção já está mais ligada. Aí você olha a questão e fala, nossa, mas como é que eu não li essa alternativa antes, gente? É a questão correta. É o seu subconsciente piscando para você. E outra, não faz parte da aula, mas eu falei para vocês que o curso também seria sobre dicas. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Se tivesse um pedido que eu pudesse fazer para vocês em relação a esse concurso, não troca gabarito nunca na sua vida. Não troca gabarito. Marcou a alternativa, marcou letra C, a não ser que tenha um erro gritante, depois você viu o erro. Mas caso contrário, está na dúvida, mantenha. Isso tem explicação neurológica, neurocientífica. Eu estudo para concurso há 4 anos. Eu fui entender por que eu errava tantas questões quando eu mudava o gabarito. Eu pensava assim, ó. O Matheus tá falando aí, ó. Perdi um concurso federal por causa disso. Muita gente perde. Eu pensava assim, eu falava, mas não é possível. Eu sou burro, não pode um negócio desse. Eu marquei a alternativa certa e no final eu mudei o gabarito. Por que eu errei? Depois eu fui estudar esse trem. Sabe por quê? Porque quando a gente estuda um conteúdo, você já fez aquela questão que você acertou, mas você não sabia por que você acertou? Esse tipo de questão, quando você acerta, por que você acerta?
Você tem o conteúdo, mas você não sabe porque você acertou. O conteúdo está no seu subconsciente. Por isso a explicação neurocientífica para a gente não poder mudar gabarito. Porque quando você chega no local de prova e começa a marcar o seu gabarito e faz as questões, você está descansado. No final da prova você está cansado. A chance de você errar uma questão mudando o gabarito é mais de 80%. Então, por favor, não mude o gabarito. Mantenha. Banca a sua decisão até o final. Se tiver errado depois, gente, vai estar errado porque você não tinha o conteúdo. Mas você não vai se arrepender porque você mudou o gabarito e errou a questão depois. O Matheus tá falando que já perdeu um concurso federal por causa disso. Perder concurso eu nunca perdi não, né? Porque os primeiros que eu fui passar foi agora. Mas eu também já tive muito problema por causa disso, né? Perder tipo coisa de 3, 4 questões numa prova. Num concurso desse nível, 3 questões, você fica atrás de umas 200 pessoas. Tá? Então toma bastante cuidado. Beleza? Então a alternativa letra B é a nossa alternativa correta, tá? Beleza? Questão letra C diz o seguinte: o transporte ferroviário ingressou no território goiano no final dos anos de 1920. Não, 1911, né? Então risca. Risca 1920 aqui, ó. É 1911. E aí a gente tá falando de quê? Desculpa, professor. A extensiva, então, ficou certo para a época? Para desenvolver de forma extensiva, estava certo? Perdi, que eu estava anotando aqui umas coisas. Tá certo. Tá, obrigada. Nada. Tá certo por quê? Porque não tinha curral igual tem hoje, esses curral moderno. Gente, você já foi na pecuária de Goiânia? Nessa Goiânia, né? Tem as feiras agropecuárias do estado de Goiás. Você já viu aquelas vacas que tem ar-condicionado para elas lá? Aquelas vacas de 1,5 milhão? Gente, a vaca tem ar-condicionado, meu quarto não tem ar-condicionado, cara. Meu quarto não tem ar-condicionado. Aqueles bois têm ar-condicionado para eles. Mas é por quê? Porque o boi é criado em confinamento. Quanto melhor você tratar o boi, melhor a qualidade da carne. E eles sabem disso. Professor, o gado que tira leite também com ordenha, tem que ter música. Exatamente. Então, você tem que ter um curral, né? Ali o local da ordenha, igual a Simone está colocando aí, que tenha uma temperatura que não seja tão calor. Senão, você diminui a produtividade de leite, tá? Então, letra C está errada, porque não é final dos anos 20, não, tá? 1911, início do século 20. Olha só o que a banca faz. Início do século 20, para a gente confundir com 1920. Tá? Cuidado com isso. Letra D. Letra D diz o seguinte: determinadas práticas econômicas agravam o avanço da desertificação. Opa, desculpa. Eu estou lendo a questão 8 já. A letra D. A Vila Boa acompanhou os distintos ritmos do desenvolvimento econômico de Goiás. A extração do ouro, a implementação de ferrovia, a cidade manteve-se como polo de desenvolvimento econômico até 1930. E aí? Tá errado, gente? Não. Super Não, errado. tá errado. Vila Boa acompanhou os distintos ritmos de desenvolvimento econômico do estado de Goiás? Não, ela não se desenvolveu, ela não acompanhou esse ritmo. Ela não Não. acompanhou porque a economia que predominava lá era uma economia aurífera. Então ela não vai acompanhar isso aqui, ó. Torna a questão errada. Ela não acompanha o ritmo econômico do estado de Goiás. Tanto é que teve necessidade de mudar a capital, né? Senão não precisava ter mudado. Então, letra 7. Número 7 ficou, o nosso gabarito ficou letra B, né? Pecuária desenvolveu-se de forma extensiva e ganhou projeção graças à capacidade de deslocamento dos animais para os mercados consumidores. Beleza? Número 8, vamos para a próxima, vamos para frente que atrás vem gente. Gente, pergunta. Dúvidas? Alguma dúvida? Pode colocar no chat, pode falar no microfone. Agora é a hora de perguntar. Eu sempre vou ficar, eu faço igual meus alunos. Eu dou aula para o ensino médio também. Se o aluno não tem dúvida, eu coloco a dúvida na cabeça dele. Por quê? Propósito, porque a dúvida vai surgir na hora da prova. E surge mesmo, viu, gente?
Surge, até a gente que dá aula desse conteúdo surge. Na hora da prova, não posso te ligar, não. Lucas, a resposta aqui, qual que é? Nossa, meu sonho de colocar um ponto eletrônico, pode nem falar isso, né? O povo vai falar que nós estamos fraudando o concurso. Depois, se vocês gabaritar as questões de geografia e história de Goiás, o povo vai falar que foi sorte, né? Aí não vê, né? Não vê os tombos que nós leva, né? Não vê a hora que nós tá aqui estudando, não vê vocês com os cadernos aí. O povo não vê essas coisas, gente. Aí depois eu fico puto. A gente passa de carrão na porta do povo, o povo vai achar, porque fulano de tal ganhou. Não sabe, né? Teve um concurso, esse último concurso que eu fiz aí, abrindo parênteses aqui, gente, nossa aula. Fiz um concurso agora do Tribunal de Justiça, que a minha mãe teve que passar uma pomada salompa na minha lombar, porque eu fiquei sentado durante 9 horas seguidas estudando. E assim, eu falo isso para os meus alunos e eu digo o seguinte, falo, olha, valeu a pena. Valeu a pena. Porque quando você pega a quantidade de inscritos no concurso e você vê que seu nome está lá entre os primeiros, cara, quando você vai de carro pro local de prova, você já as pernas já começam a balançar já. Você chega no local de prova, aquele mundo de gente para poder entrar para fazer a prova, com o tempo eu fui ficando mais tranquilo, mas eu chegava no local de prova e falava, mas eu fiz um concurso de 2021 que deu 330 mil inscritos. Na hora que saiu a quantidade de inscritos, eu pensei assim, falei, vai, mas eu tô concorrendo com o Brasil inteiro, ué, todo mundo vai fazer a prova. Só que aí depois eu fui ver que a concorrência não era a pessoa que ia fazer a prova. Não, professor, você me desanima. Não é desanimar, é justamente me o desanima, oposto. eu comecei a estudar É justamente agora. o oposto. Porque você vai ver isso. Você vai chegar no local de prova, você vai ver aquele meio monte de gente lá. Só que quem faz a prova é uma coisa. Quem está estudando é outra. Depois eu fui fazer uma estatística, gente. 30% nem vai fazer a prova. Sempre tem aqueles lugares que ficam vagos lá. Já viu? Aquelas cadeiras que a pessoa faz esse exercício para você ficar mais tranquilo, respirar mais com calma quando você chegar no local de prova. Quando eu chego no local de prova, que eu chego um pouco mais acelerado, coração, por isso que eu gosto de chegar cedo, para descansar um pouco, porque eu levo sempre meu caderno para poder revisar, né? Eu sento na porta da prova com meu caderno de revisão. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ah, Lucas, isso não é crime, não? Bom, até hoje eu não fui preso, não. Mas, gente, isso aqui, ó, isso aqui é meu fichário. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui é meu fichário, tá? Tem todos os conteúdos aqui. Eu anoto tudo, tá? Eu sou daqueles alunos que anota, tá? E eu não uso caderno, por quê? Porque, como eu falei, eu coloquei na minha cabeça que eu ia estudar para o concurso até passar. E não é um ano só. Então, a lei desatualiza de um ano para outro. Então, eu preciso tirar as folhas da matéria desatualizada e colocar a folha atualizada. Por isso que eu não gosto de caderno, eu prefiro fichário. Porque eu tiro a folha e reponho a matéria quando tiver alguma alteração. Tá? Uma dica aí para vocês também. Então, eu fui fazendo isso. Eu pego esse caderno aqui, ó, e eu levo lá pro local de prova. Pode estar o pau torando, tá todo mundo lá, doido, correndo, chegando atrasado, e eu tô lá sentado com o meu caderninho aqui, ó, fazendo revisão. Na hora da prova não tem como eu pegar, mas até eu entrar no local de prova eu posso fazer revisão. Lembra que a sua cabeça ela é dividida em 3 memórias. Memória de longa, média e curta duração. Beleza? 3 memórias. Essa memória de curta duração, eu falei a informação para você aqui hoje, mas se você não revisar depois, você vai esquecer isso. Agora, se eu virar para você e falar assim, ó, atirei o pau no... Você nunca mais vai esquecer. Por quê? Porque tá na memória de longa duração. Por que as pessoas não lembram mais do telefone celular hoje? Porque a gente ficou preguiçoso. Porque a gente tem o celular que lembra pra gente. Então a gente não precisa gravar aquele imensidão de número de telefone. Então, é uma teoria, coisa simples, que se aplica ao estudo de concurso, né? Então, aquele conteúdo que você estuda, aquela lei... Por isso que eu falei pro pessoal lá, quando eu compartilhei a LDB com o pessoal do grupo, gente, não adianta você ler a LDB toda. Você não vai lembrar daquilo lá tudo na hora da prova. Você vai ter que focar naquilo que cai, naquilo que é atual, naquilo que é cobrado pela Banquiades, naquilo que é cobrado nos concursos de educação. Não adianta. Beleza? Então, assim, fechando parênteses aí pra gente continuar aqui o conteúdo. Dica importante pra vocês, tá? Lembra, você pode levar um resuminho, às vezes, não precisa ser de Geografia e História de Goiás não, tá, gente? Eu não tenho um ego grande pra virar pra você e falar assim, Geografia e História de Goiás é a matéria mais importante do concurso. Mentira. O professor que falar isso pra você tá mentindo pra você. Eu não vou falar isso pra você. Eu não vou falar. A única coisa que eu vou te falar é o seguinte, se você deixar ela de fora e zerar, você tá fora. Você pode fechar conhecimento específico. Mas a matéria mais importante do seu concurso é conhecimento específico. Tá?
Mas você não passa no concurso só com a matéria mais importante. O português vai te ajudar muito no concurso. A geografia e história de Goiás vai te ajudar muito, beleza? Conhecimento específico pressupõe que você já é da área, que todo mundo já tem esse conhecimento, seu concorrente sabe a mesma coisa que você. Trabalha na área. O que vai te diferenciar e te colocar lá dentro é o que o seu concorrente não sabe. Que é geralmente o que a pessoa deixa de lado é o português, conhecimentos gerais, né? Português, geografia, história de Goiás, ética, né? Vamos para a questão número 8. Determinadas práticas econômicas agravam o avanço da desertificação. Deixa eu tirar o vermelho, que eu tenho complexo com o vermelho. Deixa eu colocar o azul. Agravam o avanço da desertificação em áreas brasileiras como o Cerrado. Além das causas naturais envolvidas, o processo de desertificação é acelerado pelas seguintes ações humanas. Olha só, o nosso enunciado, ele conversa com a gente, pessoal. Por quê? Porque ele está falando que, além das causas naturais envolvidas, o Cerrado, ele naturalmente sofre com o processo de desertificação. E aí ele é intensificado pela ação humana. Beleza? Ele naturalmente sofre com a ação da desertificação. Mas aí ele é intensificado pela ação humana. Quais ações humanas vão intensificar o processo de desertificação do Cerrado? Primeiro, o que é desertificação? Tornar uma área florestal deserta. E deserto é sinônimo de falta de água. Tá? Deserto é sinônimo de falta de água em estado líquido. Por que eu falo isso? Eu falo isso para meus alunos lá de escola, eles ficam doidos, né? Porque é o seguinte, qual que é o maior deserto do mundo hoje? Qual que é o maior deserto do mundo hoje? Falando de desertificação. Pergunto para vocês. Levando essa pergunta para um outro entendimento a nível mundial, qual que é o maior deserto do mundo hoje? O que vocês acham? Tá errado, Matheus. Ele é grande, mas não é o maior. Saara. Tá errado, Matheus. Ele é grande e todo mundo vai no Saara. Todo mundo acha que o maior deserto do mundo é o Saara. E não é. Porque a palavra deserto, não quer... A gente, na nossa cabeça, a gente já relaciona assim, ó, deserto, areia. E não é. A palavra deserto é porque é ausente de vida. Ausente de água em estado líquido, né? Porque a água em estado líquido é vida, é sinônimo de vida. A Dalila colocou aí, ó, é a Antártida. Antártica? Eu acho. Pesquisei. Você pesquisou? Não tem problema. Pode ser não tem problema. Convenção. Gente, não tem problema pesquisar. O importante é entender e saber. Por quê? Porque lá nós não temos água em estado líquido. Tá bom? E também nós não temos comunidades formadas, plantas, né? Não tem. Então, assim, desertificação é você perder a biologia do lugar. Você vai tirar as vidas que tem ali. Quando eu falo vida, não estou falando só de planta, estou falando de micro-organismos. Desde minhoca até pássaros, fauna, flora, tudo que envolve vida morre com um processo de desertificação. Beleza? Lucas, eu não entendi a pergunta, desculpa, eu estava escrevendo aqui. O maior deserto do mundo hoje é a Antártica. Isso. É a Antártica. É um deserto gelado. Obrigado. O pessoal fala Saara, né? Eu quis colocar isso para vocês entenderem o conceito de deserto, para entender o conceito de desertificação. Mas não é o nosso conteúdo, né? Mas quando vocês lembrarem da desertificação, vocês vão, se cair na prova de vocês vão lembrar. A questão fala que o Cerrado, naturalmente, ele se desertifica, é verdade, tá? Mas o que o ser humano faz que contribui para isso? Vamos lá, letra A. Desmatamento e criação extensiva de gado em áreas tropicais. Nem... Eu não gosto de... É essa mesmo, Lucas. Eu não gosto de achar a alternativa certa logo na letra A, porque perde o negócio, né? Desmatamento, gente. Desmatamento faz com que a gente tenha o processo de desertificação. Você tirar a árvore do lugar, a árvore é vida. A árvore gera água, gera chuva. Então, você desmatar, você intensifica a desertificação. E criação extensiva de gado. Por que criação extensiva de gado?
Porque o gado extensivo, o que é o gado extensivo? Gado criado solto. Ele vai compactar o solo. Ele anda, ele compacta o solo, tá? Ele vai matando as coisas ali. Beleza? Fiquei na dúvida entre A e D. Michele falou. Vamos chegar na letra D. A nossa alternativa certa é a alternativa letra A. O desmatamento e a criação extensiva de gado em áreas tropicais intensifica o processo de desertificação. Letra B diz o seguinte: urbanização acelerada e implementação de loteamentos sobre as pastagens. Não. Urbanização não vai intensificar a desertificação. A urbanização ela vai intensificar o processo de aumento do efeito estufa, que é outro processo dentro da geografia. É outra coisa. Letra C. Abertura de estradas e plantio de pastos artificiais em áreas de mata equatorial. Não, plantio de pasto... o pasto ele já nasce naturalmente, né? Mas não tem como você plantar também. Mas isso não vai desertificar por si só. Tá? Letra D. Desvio de cursos d'água em projetos de irrigação e em uso de pesticidas na pecuária intensiva. A Michele falou pra gente aqui que ela ficou em dúvida letra A e letra D. É uma questão que na hora da prova, gente, dá pra ter uma dúvida entre letra A e letra D. Porque se você pegar o curso do rio, e isso acontece muito no Rio Araguaia, tá? A gente tem um processo acontecendo lá, pode cair na prova de vocês, que é um processo de assoreamento, de desvio de água. O fazendeiro vai lá e faz o quê? Coloca uma bomba dentro do rio para poder bombear a água para dentro da fazenda dele. Ou então pega uma patrola, uma retroescavadeira, e aí abre um buraco, tirando o curso da água e levando para dentro da propriedade dele. Desvio de curso de água. Isso pode causar desertificação, porque você diminui o fluxo do rio. Você pode matar o rio com isso. Tanto é que... Tem aquele fazendeiro também que desviou o Araguaia para a fazenda dele, né? Inclusive, isso é crime ambiental, né? Isso é crime ambiental. E isso causa desertificação. Só que a questão final, Michele, faz a questão ficar errada. Por quê? Porque o uso de pesticida na pecuária intensiva não vai causar desertificação. Pode causar poluição daquele curso d'água, mas desertificação não. Então tornou a questão errada, mas dava para ficar em dúvida sim, tá, Michele? Então se você ficou em dúvida, não se sinta menos inteligente, muito pelo contrário. Dava para ficar em dúvida. A gente talvez tenha matado de forma mais tranquila porque já estava na letra A. Mas se a banca pega a letra D e coloca na letra A e a letra A na letra D, muita gente cai. Cuidado com a letra A, tá, gente? Usa pesticida na pecuária. Pesticida para poder... para matar, né? Fungo, né? Que tem ali no boi, na vaca. Enfim. Mas essa pesticida professor, também é usada na agricultura. eu não sei. Tá? Pode falar, Posso fazer só uma observação? Eu geralmente eu ando muito aí pelos interiores e aí a gente vê muito claro o quanto o pessoal que cria gado, que é assim, é muito visível, né, a criação muito grande de gado, tanto pequenos criadores quanto grandes, desmatam muito para o gado, para criar gado. E, inclusive, acontece do gado morrer por falta de água, porque onde ele vai pisando, como o senhor disse, vai endurecendo a terra, né? E eles pisam muito nas nascentes. Então, desmatou. Onde tem nascente, que eles vão beber água, que eles vão passando, vão pisando, eles mesmos, ali já vai acabando a água. Então, eu já vi muitas questões, muitos lugares, o gado morrer por causa disso. Então, na minha forma de ver, esse desmatamento aí é bem forte por causa disso. Exatamente. Inclusive, gente, essa questão aí que a colega colocou pra gente, muito importante, pode ser questão de prova, tá? Pode ser questão de prova. Por quê? A banca pode virar para você e falar assim, ó, as atividades de pecuária, elas geram um grande impacto para a questão hidrográfica do estado. Certo ou tá errado? Tá certo. Sabe por quê? Não só pecuária, mas agricultura também, tá? Já viu aquela campanha do Zé... Eu ia falar Zé Gotinha. Zé Gotinha é vacina, gente. Não é Zé Gotinha, não. A Saneago, ela faz umas campanhas de conscientização de água. Quando eu trabalho geografia crítica com os alunos na sala de aula, eu bato muito... Porque eu ensino meus alunos a pensar, de verdade, né? Eu não pego conteúdo e só jogo para eles. Gente, pensa o seguinte.
A campanha da Saneago fala o seguinte, ó, presta atenção. Na hora que você estiver escovando seus dentes, fecha a torneira, porque senão vai acabar a água. Por exemplo, entre aspas, tá? Gente, vamos ser bem sinceros. Não é a torneira que a gente deixa aberta quando a gente está escovando os dentes que vai acabar com a nossa água, não. Tá? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, longe disso. Longe. Não é aquela água que você usa para poder lavar roupa, jogar água na... Não. Gente, se vocês soubessem o tanto que a agricultura e a pecuária usa água, vocês não têm noção. Para você produzir 1 quilo de carne são necessários mais de 20 mil litros de água. E a gente exporta de forma indireta essa água para outros países. Se a gente exporta soja e carne, a gente está mandando a nossa água lá para fora. O nome disso é água virtual. Tá? Água virtual. A agricultura e a pecuária, ela utiliza muita água na irrigação. Já ouviram falar nos pivôs centrais? Os pivôs, se você pegar um mapa de Goiás de satélite, você vai ver, parece uma... Pode cair, tá? Pivô central na sua prova. O que são os pivôs centrais? Os pivôs centrais são sistemas de irrigação utilizados pela agricultura intensiva. Beleza? Aquelas mangueironas gigantes com os pneus imensos, né? Parece um trator que fica dando volta, assim, ó, em círculos imensos. Aquilo lá são pivôs centrais. Aqueles pivôs centrais, eles pegam a água do nível freático, né? Eles cavam buracos bem profundos. Eles pegam a água do nosso aquífero Guarani para poder fazer aquilo, ou então de açude local, ou então de rios. Por isso que nós temos um grande volume de água dentro da agricultura e da pecuária. Beleza? Utiliza muito. Pode cair na sua prova. Água virtual, exportação de água de forma indireta. Pode cair também na sua prova a utilização de forma... a Júnior está falando, dá muita dó de ver. Porque, gente, a água é vida. Se a água acabar, acabou. Quantos dias uma pessoa consegue viver sem água? 3 dias. Quantos dias ela consegue viver sem comida? 3 semanas. Sem água a gente vive 3 dias. Se você ficar 3 dias sem beber água, seu corpo ele já entra em colapso. Então, meu professor, na época que eu escolhi fazer geografia, falava pra gente que a Terceira Guerra Mundial ia ser por causa da água. Hoje ele já aposentou, né? E hoje, como professor de geografia formado, né, pós-graduado, trabalhando em escola, vendo a geopolítica internacional, eu reafirmo o que ele falou. Terceira Guerra Mundial pode ser por causa da água. Não por causa de guerra na Ucrânia, território, não tem mais esse negócio. Ninguém vai ficar se metendo em briga dos outros à toa, não. Agora, por causa de água, aí o bicho pega, porque sem água não tem vida. Não tem. E qual que é o país com a maior quantidade de água potável no mundo? É o Brasil, galera. O Brasil é o maior país com a maior quantidade de água potável do mundo. Os nossos rios são os rios caudalosos. O rio, eu viajei agora pro Rio Araguaia, ele tá bem menor do que ele era antigamente. Mas é uma imensidão de água. É uma imensidão de água. O Rio Tocantins, então, imensidão de água. O Rio Amazonas, gente, tem margem, de uma margem a outra, que é quilômetros. Você não vê uma margem na outra. Isso é a nossa riqueza. É a maior riqueza que a gente tem no Brasil, em Goiás, é a nossa água. É a maior disputa que eles querem, exatamente, né? Exatamente. Né, Lucas? A maior disputa, porque sabe, né, que sem água não existe vida. Então você mata a vida se você acabar com a água. Sorte nossa, dá pra barganhar. A Thalita tá falando aí, dá pra barganhar. Já estão fazendo isso, Thalita. A Coca-Cola já fez isso. A Nestlé. Pode ficar tranquilo que eles já estão vendendo a nossa água. Número 9. A região metropolitana de Goiânia. Ó, assunto top aqui pra gente. Questão 8 já foi, né? Questão 9. Vamos pra 9. Região metropolitana de Goiânia. São 21, tá, gente? Anota aí no seu caderno. Acho que não tem na questão aqui. Mas aí eu vou colocar aqui pra vocês. 21 municípios fazem parte da região metropolitana de Goiânia. Não é 22, não é 23, não é 20. 2019 foi incluído mais um município. Eu não estou lembrado o nome dele agora, mas são 21 municípios da região metropolitana de Goiânia. Vamos para a questão. É composta, entre outros, pelos seguintes municípios. Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Anápolis e Senador Canedo. Certo ou tá errado? E aí? Certo. Tá errado, gente. Errado. Anápolis não faz parte da região metropolitana de Goiânia. Mesmo? verdade. Sabia não.
Se você falar isso para um anapolino, ele fica brabo. Porque ele fala que o Anápolis é autossuficiente, não precisa de Goiânia, não. E realmente, é verdade. Anápolis não precisa de Goiânia. Anápolis já chegou num patamar que não precisa de Goiânia. A Aparecida também não precisa. Tá? A Aparecida não precisa. Se a gente fosse falar assim, ó, porque precisa de alguns serviços essenciais, né? Por exemplo, aeroporto. A pessoa vai fazer uma viagem, vai sair, a pessoa mora em Anápolis, vai fazer uma viagem. Ela não precisa vir para Goiânia, ela pode ir para Brasília. Os goianos estão saindo de Goiânia para ir para Brasília e pegar avião lá porque é mais barato. Então, não tem porquê. Então, Anápolis não depende de Goiânia, então ele não faz parte da região metropolitana de Goiânia. Só isso que deixou a questão errada. Então, Goiânia faz parte, Aparecida faz parte, Trindade faz parte, Senador Canedo faz parte. Beleza? Anápolis não. Beleza? Cuidado, viu, gente? Cuidado com isso aí. Letra B. Então, Caracteriza-se pelo processo de conurbação entre os municípios de Goiânia, Aparecida, Trindade, Senador Canedo e Goianápolis. Vocês lembram o que é conurbação, gente? É o encontro de dois municípios, de duas cidades? Exatamente. 2 ou mais, tá? É o encontro de 2 ou mais núcleos urbanos, não municípios. Município é uma coisa, cidade é outra. Dentro de um município, a gente tem a área rural e a gente tem a área urbana. Goiânia, por exemplo, 92% do município de Goiânia é área urbana. Mas você pega, por exemplo, um município igual, vou pegar aqui, São Miguel do Araguaia. Nós temos ali uma área rural muito grande. A área urbana menor. Tá? Então toma cuidado para não confundir município com cidade. Cidade é a parte urbana do município. E é aonde está localizado a sede do município, que é a prefeitura municipal. É na cidade. Mas município é uma divisão administrativa feita pelos governos para poder administrar aquele território. Cidade está dentro do município, assim como o campo está dentro do município. Tá bom? Conurbação é uma união. O que você faz? Pega Aparecida de Goiânia, pega Goiânia, você consegue ver a diferença? Você sai daqui, da região norte de Goiânia, por exemplo, onde eu tô, você vai pro sentido Aparecida, gente, é tudo prédio, é tudo asfalto, você não consegue ver diferença. Agora, você pega seu carro, sai daqui de Goiânia e vai para Anápolis, não tá conurbado com Goiânia. Porque você já tem ali uma área rural entre Goiânia e Anápolis, você já tem ali, né? Região de vegetação, de mata e tudo mais. Senador Canedo, se você sai de Goiânia, pega a GO 020 e vai para Senador Canedo, gente, já misturou tudo aquele negócio para lá. Uniu tudo. E daqui a um tempo vai unir mais ainda. Deixa eu ver o que eles estão colocando aqui. É a letra C. Caracteriza-se pelo processo de conurbação entre os municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Canedo e Goianápolis. Vamos para a letra C? Foi criado com o objetivo de integrar a organização e o planejamento e execução das funções públicas de interesse comum aos municípios dela integrante. Gente, a letra B tá certa ou tá errada? A letra B. Tá errado por quê? Tem um município aí que não tá conurbado com Goiânia. Goianápolis. Aí tornou a questão errada. Tá? Trindade, cuidado com Trindade, tá? Cuidado com Trindade, porque Trindade tá quase. Acho que daqui uns 5 anos a gente já tem uma conurbação total. Mas Trindade tá quase conurbado também. Tá? Já tem alguns condomínios ali pegando a rodovia dos Romeiros, que já tá os loteamentos ali. Inclusive hoje eu fui naquela região ali. Tudo tomado por loteamento já. Não tá construído, então não tá conurbado. Então aqui a letra B ficou errada por causa do Goianápolis, porque não está conurbado com a região metropolitana de Goiânia. Letra C falou o seguinte: foi criado com o objetivo de integrar a organização, planejamento e execução das funções públicas de interesse comum aos municípios dela integrantes. Certo ou tá errado? Tá certo. Tá certo por quê? Porque a região metropolitana de Goiânia, exemplo de serviço que tem na região metropolitana de Goiânia, que fez com que a gente tivesse uma integração e uma organização e um planejamento. Exemplo: transporte coletivo. Anota na sua lista aí. Eixo Anhanguera. Que vai sair
lá de Trindade e vai atravessar Goiânia no sentido leste-oeste, que agora vai ter o BRT norte a sul, né? Mas o eixo Anhanguera, ele sai de Trindade, atravessa Goiânia no sentido leste-oeste e vai parar lá em Senador Canedo. Beleza? E aí o que a gente tem? São municípios diferentes, tem prefeitura diferente, mas é um mesmo transporte coletivo. Então, integração, ó. Uma integração e organização. Lembra durante a pandemia? Ó, durante a pandemia a gente tinha, por exemplo, isso aqui deu muito problema na pandemia, ó. Quem mora ali na região da Avenida Rio Verde, ali próximo à Aparecida de Goiânia, entre Goiânia e Aparecida, de um lado da avenida tinha lockdown, que era Goiânia. Do outro lado da avenida, que era Aparecida, tava liberado. Entendeu? São municípios diferentes, tem autonomia, a prefeitura tem autonomia. Tá? Mas o objetivo foi criar para fazer essa integração e organização e planejamento. Tá? Se é cumprido ou não, aí já é outra história. Uma das primeiras regiões metropolitanas a ser instituídas do Brasil ainda na década de 70. Errado. Não foi uma das primeiras regiões metropolitanas do Brasil. Tá bom? E exatamente, Matheus, poderes harmônicos, né? E independentes entre si. Eles são independentes. Tá? Número 9, gabarito, letra C. Eu acho que na lista eu coloquei o gabarito errado. Eu tava conferindo aqui com o meu. Corrige, pessoal, na lista se tiver letra B, corrige para mim, por gentileza. É letra C, número 9, tá? O gabarito. Vamos para 10. E aí a gente mata as nossas questões de hoje. Finalizando aqui, eu sempre vou deixar uma questão da Banquiades pro final, porque é uma questão que exige um nível de raciocínio, vai exigir um conhecimento seu, e ela também vai exigir uma interpretação bem feita do enunciado. Então a gente vai fazer junto agora. Questão número 10 diz o seguinte: planejada para 50 mil pessoas, Goiânia foi planejada para 50 mil pessoas. Goiânia possui hoje mais de 1 milhão e 300 mil habitantes. Já está desatualizado esse número aqui, ó. Hoje é mais de 1 milhão e 500 mil pessoas. A questão foi de 2019. Tá? Eu disse para vocês que não tem questão nova do estado de Goiás e da Banquiades. O último concurso que ela fez aqui foi em 2019. Distante 209 quilômetros de Brasília e com área de aproximadamente 740 quilômetros quadrados, a cidade fez parte da mesorregião centro-oeste e da microrregião de Goiânia. Possui uma geografia contínua, com poucos morros e baixadas, tendo terras planas e a maior parte do seu território com destaque para o rio Meia Ponte. O rio que abastece a região metropolitana, rio Meia Ponte, tá? Qual que é a bacia hidrográfica que caiu no concurso agora, ó, recentemente. Concurso da Polícia Militar. Qual que é a principal bacia hidrográfica do estado de Goiás? Bacia hidrográfica do Meia Ponte, principal, não falou a maior. Principal por quê? Porque é a bacia hidrográfica que abastece a maior parte da população do estado. É a bacia do rio Meia Ponte. Tá? Mas não é só o rio Meia Ponte que abastece Goiânia, não, tá? O rio João Leite também. E eu falei isso na aula de sexta-feira, se não estou enganado. O rio João Leite, ele tem ali o maior reservatório de água para abastecimento da capital e região metropolitana para os próximos 30 anos. Quando você sai aqui de Goiânia e vai sentido Anápolis, Brasília, você olha para o lado esquerdo, você vai ver uma imensidão de água ali. Já viu ali, do lado esquerdo? A barragem do rio João Leite. Aquela barragem lá, ela foi criada para poder represar a água para abastecer Goiânia até 2030. Aquele parque ali, que ali é uma área de preservação, né? O nome dele é Mauro Borges. Tá? É ali que tem armazenado a água que vai abastecer Goiânia até 2030. Tá? A gente já está em 2022, né? Vamos lá. A respeito da cidade de Goiânia e sua respectiva região metropolitana, sinal a alternativa correta. Goiânia surgiu por determinação do governo Juscelino Kubitschek. Certo ou está errado? Errada. Qual governo que foi? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Para acelerar o programa de desenvolvimento denominado Marcha para o Oeste. Está errado. Marcha para o Oeste é Getúlio Vargas. Essa aqui é uma questão da Banquiades. Olha o nível da questão para você. Vai se acostumando, tá? Não tem uma complexidade tão grande assim, mas se você não estudar, cara, a chance de você errar é grande. Se vocês vão ver. Beleza. Peraí só um pouquinho.
Ó, eu acho que... Ah, tá certo. Porque eu tava olhando outro gabarito. Eu tô olhando aqui, mas, gente, o gabarito não tá batendo. Agora tá certo. Letra B. Com a arquitetura modernista, Goiânia ficou conhecida como o maior sítio art déco da América Latina. Certo ou tá errado? Certo. Errado. Tá certo ou tá errado, gente? Pode colocar no chat. Errado. Tá certo. Tá certo. Acerta, amor. O maior sítio art déco da América Latina. Não é Miami? América Latina. Ah, é América Latina, né? Tá certo. Eu não vi América Exatamente. Latina. É isso Pra mesmo. quem que Goiânia vai perder como o maior sítio art déco do mundo? Miami. E aí, gente? A França? Não, nem a própria França. Nem a própria... Goiânia passou a França já. França, gente, França é pequenininha. França é um ovo. A França cabe dentro do estado de Goiás. Tá? Miami, tá, gente? Miami, Nova York, são grandes centros de arte de cor do mundo. Tá? Goiânia tá entre as 3 primeiras aí, tá? Segunda primeira. A segundo maior sítio de arte de cor do mundo. E é a primeira da América Latina. Tá falando de América Latina, tá considerando só a América do Sul ali, os países latino-americanos, né? Então a alternativa letra B tá certa. A gente vai falar um pouco sobre o arte déco agora, pra gente finalizar a aula. Vamos para as outras pra gente ver o que tá errado. A região metropolitana de Goiânia entrega 32 municípios. Eu falei para vocês que eram quantos? 21. 21. A questão tá errada. Não é 32 municípios. E também não é 4,5 Não. milhões, né, de habitantes. 21. Tá? E aqui também não é 4,5 milhões de habitantes. A gente tá aí na faixa de 2,6 milhões de habitantes. Na região metropolitana de Goiânia. Tá bom? Letra D. Sendo considerado centro estratégico para áreas como indústria, medicina, moda e agricultura, Goiânia também é a cidade mais populosa do Centro-Oeste. Olha o que os caras fazem, cara. Nossa, dá vontade de pegar o computador e sair quebrando assim no meio da parede, assim. Tá tudo certo. Aí ele vem e fala isso aqui. Goiânia também é a cidade mais populosa do Centro-Oeste. Não é. É Brasília. Não é Goiânia. Não. Brasília é mais populoso que Goiânia. Brasília tem mais de 3 milhões de habitantes. Beleza? Tá errado. Uhum. Letra E. Pedro Ludovico lançou a pedra fundamental da nova capital do estado de Goiás em 24 de outubro de 1956. 24 de outubro de 1933. 1933. Batismo, cuidado para não confundir. Batismo cultural. 42. 1942. Transferência da capital. 1935. São várias datas próximas umas das outras que as bancas costumam trocar. Pedra fundamental, 33. Transferência da capital, 35. Batismo cultural, 42. Anota essas datas, tá, gente? São as 3 principais. Tem outras datas, né? Mas as 3 principais. Pedra fundamental é de 33. 33. Batismo cultural é 42. Transferência da capital em 35. Então aqui falou 1956, está errado. Vamos para a letra B, que eu vou falar um pouquinho da arte déco para vocês. E a gente vai finalizar por hoje, né? A gente matou as 10 questões. Gabarito, letra B. O gabarito tá certo, eu falei para vocês corrigirem, mas é porque eu tava olhando o verso do outro gabarito, que era da outra aula que eu dei. Eu aproveitei o mesmo papel. Então tá certo o gabarito. Falar um pouquinho aqui, eu vou parar de... o gabarito tá aí, quem quiser tirar print da tela, tá aí o gabarito, mas tá na lista de vocês, para vocês poderem fazer revisão depois. Beleza? Deixa eu parar aqui. Pode tirar print. Parei o espelhamento aqui. Beleza. Tranquilo. Então, só para finalizar, questão seguinte. A arte déco. Quais são as principais características desse estilo? A arte déco vai fazer uma oposição para o estilo colonial,
que você encontra, inclusive até hoje, na cidade de Goiás. Que, inclusive, a cidade de Goiás foi tombado e é considerado um patrimônio cultural, né, pela Unesco, em 2001. Por quê? Pela arquitetura colonial. Pela arquitetura colonial, a cidade foi tombada, né, pelo significado histórico que ela possui. Beleza? Então, a arte deco, quais são as características? Ela faz oposição ao estilo colonial, beleza? E ela tem como características linhas retilíneas, traços retos, na horizontal, na vertical. Aí, exemplo, né, nós temos em Goiânia, por exemplo, o Teatro Goiânia, o Palácio, né? O Palácio Pedro Ludovico Teixeira, né? Nós temos ali aqueles prédios da Praça Cívica, todos eles são de arte deco. O Museu Astro Astiaga, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. O Coreto, né? Nós temos o Coreto ali, o relógio, a estação ferroviária de Goiânia, que fica ali no setor norte ferroviário. É tudo arte deco. Se você olhar, você vai ver que as linhas são retilíneas. Essa é a principal característica, tá? Cuidado para não confundir arte deco com Oscar Niemeyer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Oscar Niemeyer é curva. Arte deco é reto. Beleza? Moçada, então é isso. A gente finalizou a nossa lista de hoje. Próxima aula, próxima segunda-feira. Igual eu falei pra vocês. Vocês vão preocupar com outras matérias agora. Semana que tá começando hoje. Agora é pegar legislação, fazer redação semanal, tá? Porque Geografia e História de Goiás é com a gente aqui na segunda-feira. Então, marca na sua agenda aí. Praça Universitária. Praça Universitária, Michele, ela é um pouco mais recente. Não tô lembrado ali se tem alguma arte decor ali. Eu estudei na Praça Universitária, olha como é na minha cabeça. Mas eu acho que não tem, não. Mas ali descendo na 10, você tem... Na 10 a gente tem a Catedral de Goiânia, né? A Catedral de Goiânia tem arte decor na Avenida 10. Beleza? Então, gente, como eu falei... Professor... A Isabel queria falar? É a Vanessa. Ah, a Vanessa. É a Vanessa. Pode falar. Porque eu não tenho Gmail, desculpa, professor. Professor, a arte barroca, ela é parecida, não, a arte barroca né? é arte clássica, né? A arte clássica é a mesma, né, da cidade de Goiás, é a mesma. O barroco, tem algumas casas e igrejas barrocas, mas não é o que tem em Goiânia. Tem na cidade de Pirenópolis, tem o barroco na cidade de Goiás, nós temos também Corumbá. Já ouviram falar naquela fazenda que tem lá em Pirenópolis, chamado... Gente, é lindo lá. Eu fui com os alunos lá uma vez, chamado Fazenda Babilônia. Lá é uma das primeiras fazendas do estado de Goiás. Até hoje, é da mesma família. O que acontece? Eles preservaram toda a arquitetura da fazenda. Gente, a fazenda é incrível. É uma experiência. Lá virou um hotel fazenda, né? É uma experiência que você tem lá, desde culinária, você vê os carros... Você entra na fazenda, você está estudando Geografia e História de Goiás. É lindo, lá é perfeito. Então, assim, lá tem essas características barrocas que você está falando, tá bom? Beleza, pessoal? Obrigado, Márcia. Obrigada, professor. Pessoal, coloca um comentário lá no grupo, tá? A gente não tem mais vaga no curso, não, mas pro pessoal ficar de olho, abrir o olho, porque eu falei que as vagas iam acabar, né? Como a aula é gravada, eu só tenho 100 alunos, né? 100 lugares. Se o pessoal que não participou da aula de hoje quiser participar, a próxima aula eles vão estar aqui. Mas comenta lá no grupo, tá? Muito obrigado a vocês, tá bom? Força, não tá na hora de parar de estudar ainda não, hein? Continua, pega firme, porque a sua hora vai chegar. Tem certeza que tá todo mundo aqui, todo mundo vai ser aprovado. E na hora que vocês forem aprovados, vocês me chamam pro churrasco, tá? Próximo segunda-feira, no mesmo horário, 20 horas, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Beleza? Tchau pra vocês, boa noite, excelente semana pra todo mundo. Até a próxima aula, até a próxima segunda-feira. Qualquer nova informação, eu mando ou no privado, ou no grupo, ou na lista de transmissão, você vai ficar sabendo, tá bom? Ou você pode me chamar também. Obrigado, gente. Com Deus.